a nossa Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 2, Apocalipse 2, verso 4 e verso 5. Apocalipse, capítulo 2, verso 4 e verso de número 5. Graças a Deus. Encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Amém. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor. Esta noite fecha os teus olhos. Senhor Deus, nós estamos aqui esta noite e lemos a Tua palavra. Tua palavra é maravilhosa, poderosa, eficaz, Senhor. E nós estamos aqui para exaltar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome, para bendizer o Teu nome, para cultuar ao Senhor, para dizer ao Senhor que Tu és o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Salvador. E nós estamos em Tua presença, Senhor, sempre para louvar e engrandecer ao Senhor. Ó Deus, abençoe a todos os irmãos que estão aqui conosco esta noite, reunidos em nome de Jesus. Abençoe os demais irmãos, ó Senhor, que não puderam estar conosco esta noite também. Tu conheces, Senhor, a dificuldade de cada pessoa. Ó Deus, pedimos a Tua bênção sobre todos que nos acompanham também pela internet, que a Tua palavra venha falar aos nossos corações, que a Tua palavra venha, Senhor, agir na nossa vida esta noite, e que tudo seja para a honra, para o louvor e para a glória do Teu nome somente. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, essa noite nós lemos uma das 7 cartas, um trecho apenas de uma das 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Como os irmãos sabem, essas 7 igrejas ficavam ali na região da Ásia Menor, que é a atual Turquia. E então o livro de Apocalipse dispõe 7 cartas que são destinadas às 7 igrejas. E é interessante porque esta que nós lemos, este pedaço que nós lemos é um pedaço da primeira carta. E ela é endereçada à igreja de Éfeso. A propósito, nós estamos nos reunindo no 2º e no 4º sábado do mês, aqui para estudar a carta aos Efésios. Os irmãos que puderem estar conosco, está sendo uma bênção. Essa igreja de Éfeso, que ficava na Turquia, foi uma igreja privilegiada. Por ela passaram homens de Deus abençoados. Priscila e Áquila passaram por lá e abençoaram aquela igreja. O apóstolo Paulo ficou 3 anos por ali em Éfeso. Foi a igreja que ele passou mais tempo em suas viagens missionárias. Timóteo, que era discípulo do apóstolo Paulo, muito provavelmente pastoreou
a igreja de Éfeso também. E depois o apóstolo João ficou lá na igreja de Éfeso até ser exilado na ilha de Pátimos. Então essa igreja foi recheada pelos maiores evangelistas da história, pelos homens mais cheios de conhecimento da palavra de Deus daquela época. Mas a história mostra que cerca de 40 anos se passaram entre a fundação da igreja de Éfeso e a escrita desta carta no Apocalipse. Cerca de 40 anos. Então passam-se 40 anos e aí então, quando essa carta é escrita para essa igreja, nós temos uma constatação muito triste sobre a igreja de Éfeso, porque a carta mostra que eles tinham esfriado na fé, que eles tinham deixado o seu primeiro amor. Então a carta à igreja de Éfeso, ela trabalha essa questão do esfriamento. Eu fico imaginando como que uma igreja que teve o próprio apóstolo Paulo como pastor desta igreja durante 3 anos, como que uma igreja que teve o apóstolo João pastoreando esta igreja, pôde em tão pouco tempo chegar a um período de esfriamento. Porque o Senhor trouxe esta mensagem para esta igreja na carta que lemos, quando Ele diz contra você, ou seja, contra você, igreja de Éfeso, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. E diz ainda: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro, que era a luz, o castiçal de luz, um símbolo da presença do Espírito Santo, do seu lugar. Irmãos, isso é muito interessante. E ao mesmo tempo é um alerta para todos nós. Porque a história da igreja de Éfeso não é uma história isolada. A história da igreja de Éfeso é algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Todos nós talvez já tivemos momentos na nossa vida, em relação à fé com Deus, em que nós estamos firmes, cheios da presença de Deus, confiantes, poderosamente alicerçados. Mas às vezes vai passando o tempo e a gente começa a esfriar. Isso é com tudo na nossa vida, não é só em relação às coisas da fé, é em relação ao casamento. Quando tem a época do namoro, a gente está naquela paixão, aquele amor, aquela coisa maravilhosa, quer falar com a namorada toda hora. Eu me lembro que eu ficava conversando no telefone com a Carla, lá na casa do meu pai, até meia-noite, mais de meia-noite, não sei como tinha tanto assunto, a gente ficava falando, conversando. Quando não era por telefone, era por internet, e estávamos ali. Eu vejo que a maioria dos casais são absolutamente apaixonados enquanto estão namorando, mas depois resolvem casar, e o casamento é uma bênção. Aí casam e o tempo vai passando, e em alguns casos entra uma certa acomodação de maturidade, isso é bom. Mas em outros casos, junto com essa acomodação, vem-se um esfriamento, e vai se esfriando o casal,
E talvez essa carta à igreja de Éfeso podia ser a carta para um casal, dizendo assim: volta ao primeiro amor, vejam vocês da onde vocês caíram, arrependam-se das circunstâncias em que estão. Às vezes acontece no casamento, às vezes acontece no emprego. A gente às vezes vai abrir um negócio e está lá todo empolgado com aquilo, e abre e aquela paixão, aquela coisa, aquela dedicação, mas aí vai passando o tempo e a gente vai esfriando e a gente vai ficando cansado daquilo. Às vezes é uma posição na vida que a gente toma, de agora em diante eu vou fazer exercícios físicos todos os dias, e a gente começa na segunda-feira animado, e vai para o Parque do Povo, e corre, e faz lá o alongamento, e nós estamos bem, compra um tênis novo, compra uma roupa de esporte, para poder ir, passa um perfume, toma um banho, e vai cheiroso, mas aí vem o segundo dia, e a gente ainda está animado, terceiro, aí passa a primeira semana, aí vem o sábado e o domingo, e aí começa a outra segunda-feira, e aí às vezes a gente começa a esfriar, parece que é uma tendência. Veja bem, isso a própria natureza ensina. A realidade da natureza, você pega um pote com água e você põe no fogo, e aquilo vai esquentando, 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 e de repente está borbulhando, borbulhando, quente, quente, mas é só você fechar o gás, é só você apagar o fogo, e de repente, aquilo que estava em ebulição, a 100 graus Celsius, de repente ele começa imediatamente a perder calor, vai perdendo calor, vai perdendo calor, vai perdendo calor, e aí se você demorar muito, o chá, o café que você vai fazer, já está morno, e se você demorar um pouquinho mais, ele já está frio. Esta é uma triste realidade que acontece, é claro que eu estou falando isso de forma metafórica, na vida de cada um de nós. E não foi diferente com a igreja de Éfeso. Imagine a empolgação, não é o pastor Everson, é o apóstolo Paulo que está pastoreando a igreja. Eu gostaria de estar lá, eu daria tudo para estar sentado naqueles bancos, ouvindo o apóstolo Paulo em pessoa explicar. E aí sai o apóstolo Paulo, vem o Timóteo, maravilhoso homem de Deus, aí sai o Timóteo, vem o apóstolo João. Meu Deus, eu imagino a empolgação daquela igreja. Passam-se 40 anos, e aí então, alguém escreve a carta e diz: onde está o primeiro amor? Irmãos, a constatação sobre a igreja de Éfeso é muito séria, e ela não pode ser desprezada por nós hoje, porque o quadro desta igreja é o quadro que se tornou comum em nossos dias. Por isso eu entendo que a igreja de Éfeso precisava resgatar alguns elementos na sua vida. E olhando para a nossa realidade, eu gostaria de convidar a igreja hoje para que nós clamássemos ao Senhor, para que Deus resgate em nós algumas coisas fundamentais da nossa vida de fé, porque a igreja de Éfeso precisava voltar ao primeiro amor, mas eu creio que a igreja moderna, ela precisa voltar a alguns pontos fundamentais. Primeiro, a igreja moderna precisa voltar às conversões autênticas, que conduzem a uma vida de santidade. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar esta noite. Conversões autênticas. Irmãos, eu tenho saudade de contemplar conversões autênticas na vida das pessoas, sem julgar ninguém em particular.
Mas parece-me que hoje as conversões foram substituídas por adesões à religião. Adesões à denominação, as pessoas vêm, vão aderindo e vão ficando por ali. Mas eu entendo que no início não foi assim. Porque o verdadeiro arrependimento, a mudança profunda de estrutura, de essência, aquilo que a gente chama de novo nascimento, e a consequência disso, que a gente chama de santidade, é algo que precisa estar presente. Um dos pilares da igreja é a conversão. Conversão significa mudança de vida, porque todos nós nascemos estragados. Quando a gente olha do ponto de vista espiritual, todos nós nascemos estragados, nascemos manchados pelo pecado, todos nós nascemos distantes de Deus. Não sou eu que digo isso, é a própria palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus, quando olha o homem, não vê um justo sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos estão separados, todos nascem separados. Então um dos pilares da igreja é aquilo que a gente chama de conversão, ou seja, é quando uma pessoa que nasceu separada de Deus, nasceu no reino das trevas, porque está separado de Deus. Não importa se é filhos de pais bem-sucedidos, não importa se é filhos de pais honestos, de gente boa, todo mundo nasce separado de Deus, e existe um momento em que precisa haver uma conversão. É por isso que Jesus, quando chega a Nicodemos, um líder religioso em Israel, diz para Nicodemos, e se ele era um líder religioso em Israel, Nicodemos deveria ser alguém exemplar em certo sentido, porque ele está interessado em Jesus, ele quer conversar com Jesus, e Jesus diz a Nicodemos: necessário te é nascer de novo. É preciso nascer de novo. Então o novo nascimento é uma coisa que é necessária para todo ser humano. Ninguém escapa ao novo nascimento se quer servir a Deus. Todo mundo precisa nascer de novo. Isso significa o quê? Significa uma mudança completamente estrutural no interior, no coração, na vida, nos pensamentos, nas intenções, nos objetivos. É uma mudança no linguajar, é uma mudança nos amores que estão no nosso coração, que são contrários a Deus, é uma mudança em todas as realidades da nossa vida. Isso chama-se conversão, novo nascimento. Eu tenho saudade de ver quando as pessoas vêm e elas se convertem realmente. Você vê que a pessoa se transforma de trevas em luz. Ela se transforma de uma pessoa amarga, difícil, uma pessoa espinhosa, uma pessoa irada, revoltada, uma pessoa materialista, uma pessoa egoísta, uma pessoa vaidosa, em alguém diferente. Alguém manso, humilde, amoroso, em paz, em alegria, sem amargura, sem as reclamações da vida, sem as murmurações do dia a dia. Você percebe, a pessoa convertida é diferente. Agora, hoje em dia, as pessoas chegam nas igrejas e elas às vezes continuam a mesma coisa. Ela vem murmurando e continua murmurando. Ela vem falando mal, continua falando mal. Ela vem xingando e continua xingando. Ela vem falando palavrões, continua falando palavrões. E isso não é conversão. Conversão é quando Cristo entra na sua vida e destrói o seu velho ser e cria em você uma nova criatura. Isso é conversão. Precisamos clamar ao Senhor para que haja uma implosão que desmorone os nossos antigos linguajares, que destrua os nossos velhos amores, que rompa com os nossos velhos altares, que cesse as nossas antigas buscas, que desloque o nosso ser do centro e coloque Cristo no centro, porque enquanto eu estou no centro, então eu não sou convertido, porque a verdadeira conversão, ela desloca o meu ser do meu centro, e ela coloca Jesus no meu centro. E quando ela coloca Jesus no meu centro, então tudo em mim aponta para Jesus. Os meus objetivos apontam para Jesus, os meus desejos apontam para Jesus, os meus amores apontam para Jesus,
as minhas esperanças apontam para Jesus. É quando Jesus se torna o centro. E aí, se alguém me magoa, eu já não me magoo mais, porque eu já não sou mais o centro. Cristo é o centro da minha vida. Eu não estou aqui para me satisfazer, eu não estou aqui para me sair bem na situação, eu não estou aqui para me aparecer, eu não estou aqui para receber likes, não, eu estou aqui para servir a Jesus. Ele é o centro, Ele é o centro. Eu gostaria que fizéssemos esta pergunta para nós mesmos essa noite: quem é o centro da nossa vida? Quem é o centro? É muito fácil eu ser o centro da minha vida, querer tudo para mim, buscar para mim a minha felicidade, o meu desejo, as minhas conquistas, os meus sonhos, as minhas metas, as minhas circunstâncias. Quando eu me converto, tudo isso morre e começa a ser Jesus na minha vida, só Jesus. Eu vivo para Jesus, eu busco a Jesus, a minha vida está apontada para Jesus. Eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar tendo a minha família, vou continuar amando a minha esposa, meus filhos, eu vou continuar cuidando do meu lar, mas a minha vida está apontada para Jesus, e tudo que eu quero é levar a minha família para Jesus, levar os meus filhos a Cristo, levar minha esposa a Cristo, levar meus objetivos todos a Cristo. Tudo é dele, por ele e para ele. Quando eu estou no centro, falta conversão, mas quando Cristo assume o trono, o centro da minha vida, não simplesmente, porque às vezes a gente fala, bom, Cristo é o centro da minha vida, mas eu penso nisso quando eu venho no culto de domingo à noite, não simplesmente no domingo à noite, na segunda-feira, Cristo continua sendo o centro da minha vida. Eu acordo e acordo para viver para Jesus, eu acordo para dedicar o dia a Cristo. Quantos de vocês acordam de manhã e acordam dizendo, Jesus, tu sejas louvado nesse dia, eu quero viver esse dia para glorificar o teu nome, eu quero bendizer o teu nome, eu quero ser um instrumento do Senhor. Quantos de vocês vão dormir à noite dizendo, Jesus, obrigado, esse dia foi maravilhoso com o Senhor, oh, me dê bons sonhos essa noite, mas eu quero louvar ao Senhor enquanto durmo, adorando o teu nome com sonhos. Quantos de vocês fazem isso? Porque quando a gente se converte, a vida se torna Jesus, tudo aponta para Jesus. Porque a Bíblia diz, tudo é dele, por ele e para ele. Nós todos nascemos com uma convergência para o nosso eu, para nós mesmos. Conversão é deslocar o eu de lugar e colocar Cristo no centro, isso é conversão. Por isso Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo é tirar o eu de centro da sua vida, é tirar o eu do centro do seu ser, é olhar para Cristo e não para você mesmo. E quando alguém me fere, não feriu a mim, porque eu não estou em mim mesmo, estou em Cristo. É como Paulo diz, já não vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. O duro é que é difícil, a gente às vezes vive a gente mesmo. Quantos de nós vivemos nós mesmos? Eu estou vivendo eu mesmo. Não é você que vive. Se você se converteu, realmente é Cristo que vive em você. Porque quando você se converte, o seu eu é deslocado. Ele vai morrer, ele vai ser crucificado, para que Cristo nasça em você. E a partir daí você se curva a Cristo. E a partir daí você ouve Cristo. E a partir daí você obedece Cristo. E a partir daí você se posiciona a partir de Cristo. E a partir daí tudo que você quer é servir ao Senhor. As pessoas têm tantos desejos na vida, e os muitos desejos talvez nos mostram que nós estamos muito longe de uma verdadeira conversão, porque a gente tem desejo de um monte de coisa, e eu pergunto, quantos desses desejos são para louvar e glorificar o nome de Jesus? Quantos de vocês acordam de manhã com o desejo de adorar o Senhor? Quantos dizem assim, eu estou indo trabalhar, eu sei, eu vou ganhar meu dinheiro, eu preciso sustentar a minha casa, mas o que eu mais quero na minha vida é a presença de Jesus no meu coração. O que eu mais quero é adorar ao Senhor enquanto estou trabalhando. O que eu mais quero é conhecer a Jesus cada dia mais na minha vida. Isso é conversão.
Isso é conversão. Conversão é quando você morre e Cristo nasce em você. Isso é conversão. Conversão, e acho que eu vou ficar só nesse primeiro ponto. Rodolfo tinha lá um monte de pontos, eu já não vou conseguir mais sair desse ponto, porque eu acho que o Espírito Santo está me chamando para falar sobre isso. Tudo que nós precisamos é uma vida convertida aos pés do Senhor. Conversão é mudança de ponto, é mudança de estratégia, é mudança de vida, é mudança de direção. É por isso que quando a gente está indo em um lugar de carro, proibido conversão à esquerda, é proibido virar à esquerda. Isso é conversão, é mudança, mudança de faixa, mudança de pista, mudança de direção, mudança de norte. Então, quando eu não sou convertido, eu tenho um norte, e o norte sou eu mesmo. O norte é as minhas vontades, os meus desejos, os meus pensamentos. A minha vontade sou eu e a minha família, os meus filhos, a minha casa. Eu fico ali no meu mundinho, eu, minha esposa, meus filhos, e aí somos ali, somos nós, e nós, a gente se basta, a gente se vive, a gente se alimenta, e a gente é só a gente, e a gente é só a gente. Isso aí é não conversão, porque quando eu me converto, é Jesus na minha casa, é Jesus na minha família, é Jesus entre eu e minha esposa, é Jesus. Nós vivemos para adorar Jesus, nós levantamos de manhã para servir ao Senhor, nós dormimos para louvar ao Senhor nos nossos sonhos, nós estamos trabalhando para adorar ao Senhor com o nosso trabalho e conhecer a Cristo, porque a Bíblia diz para conhecê-lo. O maior projeto da vida de um homem não é conhecer uma mulher, o maior projeto da vida de um homem é conhecer o Senhor Jesus. O maior projeto da vida de uma mulher não é encontrar um homem, casar e ter uma família. O maior projeto da vida de uma mulher é conhecer o autor da vida, o autor das Escrituras, porque você pode muito bem ter uma grande família aqui na terra, muito bem estruturada, com filhos muito bem educados, mas isso vai passar e tudo vai passar. E se você passar por esta vida sem conhecer a única razão de existir, porque nós não estamos aqui como animais para procriar e morrer, não, nós temos uma razão de estar aqui. Os animais têm uma razão, a razão é procriar e constituir e se transformar talvez em alimento ou outras coisas mais e morrer, mas o ser humano não. O ser humano tem uma razão suprema. O ser humano está aqui para conhecer o autor da vida, o autor das Escrituras, o Senhor construtor do universo, aquele que construiu o mundo com uma palavra, aquele que fez tudo e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós estamos aqui para andar com Jesus, para conhecer a Jesus, para estar mais perto de Jesus, para ter intimidade com Jesus, para nos prostrarmos diante de Jesus, porque em breve, muito em breve, todo joelho, diz a Bíblia, se dobrará diante do Senhor. Reis, príncipes, autoridades, gente do alto escalão, gente do baixo escalão, não importa, espíritos, anjos, demônios, seja quem for, todos os seres vão dobrar os seus joelhos diante de Cristo Jesus, porque Ele é o Rei do universo, aleluia. O objetivo da nossa vida, a gente se distrai com tantos objetivos. É bom ter objetivos aqui nesta terra, mas não podem distrair-nos do nosso objetivo maior. As crianças têm um objetivo: brincar. Os adolescentes têm outro objetivo: crescer. Os jovens têm outro objetivo: namorar. Os adultos têm o seu objetivo: casar. Os casados têm o seu objetivo: ter filhos. Os filhos têm o seu objetivo: ter mais outros filhos. E aí os pais têm o seu objetivo: ter netos. Os adultos têm o objetivo: comprar uma casa. Ter a casa própria é um objetivo do brasileiro em geral, ter uma casa própria. Outros têm o objetivo: preciso comprar um carro melhor.
Os jovens têm seus objetivos. Preciso passar no vestibular, estudar, fazer uma boa faculdade para arrumar um bom emprego na vida. Esse é um objetivo. Todos esses objetivos podem ser bons objetivos, mas eles não podem obscurecer, eles não podem tapar, eles não podem encobrir o principal objetivo, que é muito mais elevado que esses. Porque você vai passar nessa vida casado ou sem casar, com filhos ou sem filhos, com netos ou sem netos. Você vai passar, essa vida vai passar, com certeza. Você vai passar por essa vida, com faculdade ou sem faculdade, com um bom emprego ou sem um bom emprego. E pasmem vocês, não estou desanimando ninguém de arrumar um bom emprego, mas daqui a 100 anos pouco importa se você teve um emprego que ganhou 300 mil reais por mês, ou se você teve um emprego que ganhou um salário mínimo por mês. Pouco importa, não vai valer de mais nada. Mas tem uma coisa que sempre vai valer: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Se você passar por esta terra com todos os seus objetivos, sem alcançar o único objetivo principal, que é conhecer o Senhor Jesus e viver em intimidade com Ele, você perdeu tempo na sua vida. Perdeu tempo. Para conhecê-lo. A função de todo ser humano é conhecer a Jesus. Conhecê-lo. Conhecer a sua palavra, conhecê-lo na intimidade, conhecê-lo no coração, conhecê-lo no dia a dia. Crescer na graça e no conhecimento, diz a palavra de Deus: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Então precisamos resgatar esta conversão. Eu fico imaginando quantos de nós, eu não posso julgar ninguém, e nem devo e nem quero, mas quantos de nós são verdadeiramente convertidos? Quantos de nós temos como objetivo máximo da nossa vida estar perto de Jesus? De vez em quando a gente fala assim: olha, Jesus está voltando, e algumas pessoas torcem, vai demorar muito ainda. Não, vai demorar ainda. Ora, eu não entendo. Se você se converteu, se você ama Jesus, o que você mais quer é que Jesus volte para buscar a sua igreja. O que você mais aguarda na sua vida não é um diploma, é entrar na presença do Senhor para todo sempre na glória. O que você mais aguarda na sua vida não é ter filhos, é encontrar o Senhor, que é o grande amor da sua vida. Conhecê-lo. Para conhecê-lo, precisamos estabelecer como objetivo máximo da nossa vida conhecer o Senhor. Conversão é quando você se apaixona pelo Senhor. Não é por uma religião, é pelo Senhor Jesus. Conversão é quando tudo demais perde o sentido perto de Cristo. Tudo demais perde o sentido. Conversão é quando você ama a Cristo mais do que a você mesmo. Você ama a Cristo mais do que a sua família, você ama a Cristo mais do que o teu trabalho, você ama a Cristo mais do que teus filhos, você ama a Cristo mais do que teu marido, mais do que a tua esposa, mais do que a você mesmo. Isso é conversão. Jesus disse: aquele que me ama guarda a minha palavra. Conversão. E a conversão autêntica, ela nos lança numa busca de vida por santidade. Por isso diz 1 de Pedro, capítulo 1, verso 16: sejam santos, porque eu sou santo. Esse deve ser o nosso maior objetivo, buscar a santidade. O que é santidade? Santidade não é alguma pessoa especial que passou por esse mundo, não é isso. A Bíblia chama os cristãos de santos. Aos santos, somos santos em Cristo Jesus. E devemos buscar essa santidade, que é a separação do pecado, todos os dias da nossa vida. Porque Cristo é santo. Sede santos, porque eu sou santo. Se Ele é santo, eu quero ser santo. Se Ele é separado do pecado, eu quero ser separado do pecado, porque o que mais me interessa é estar perto dEle. Então, primeiro precisamos restaurar conversões verdadeiras, e isso
Não é a gente que faz, mas é o clamor que nós devemos fazer ao Senhor. Senhor, traga de volta as verdadeiras conversões no meio da igreja. E se alguém de nós ainda não é convertido ao Senhor, e cada um aqui que julgue a sua própria vida, se alguém de nós não é convertido ao Senhor, devemos clamar e dizer: Senhor, eu percebo que eu não sou convertido, faz uma obra na minha vida, tem misericórdia de mim, traz arrependimento no meu coração, mostra-me o que está errado, tira-me do mundo do pecado, faz a transformação, faça eu nascer de novo, eu nascer de novo. Esse é o primeiro elemento mais importante que nós precisamos de restauração na igreja. Não adesão, conversão. Não aquela pessoa que chegou e aí ela se acostumou aí no meio e tal, mas o primeiro problema que tem, ele já sai batendo, sai xingando, sai falando mal. Esse não foi convertido. Não. Conversão é transformação. Alguém que é amargo se transforma em alguém doce. Alguém que é triste se transforma em alguém alegre. Alguém que machuca se transforma em alguém que cura. Isso é conversão. Segundo, também na igreja moderna eu creio que nós precisamos voltar a ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Hoje em dia isso é uma raridade, talvez, infelizmente. A gente vê muito ajuntamento, mas pouco poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo talvez é substituído por atividades, por ativismos, por emocionalismos, por agitação. E as pessoas às vezes se reúnem, e até na reunião eles se emocionam, cantam uma música bonita aí, o líder do louvor escolhe umas músicas que tocam no coração, a pessoa se emociona, chora no culto, mas sai dali, não há enchimento real do Espírito Santo. É como talvez uma vasilha furada, você põe água, ela enche e sai dali, ela esvazia, porque não houve enchimento real do Espírito Santo. Nós precisamos voltar a ser cheios do Espírito Santo, e isso é o que eu tenho dito para a igreja já há muito tempo, e vou continuar dizendo, até que nos enchamos cada vez mais do Espírito Santo. Procura-se irmãos que têm o poder do Espírito Santo em suas palavras, pregadores que transmitam poderosamente a mensagem do Evangelho, revestidos de poder. Procuram-se irmãos que sejam tochas acesas, que causem impacto espiritual por onde passam, como os avivalistas do passado, que passavam pelas cidades, e por onde eles passavam, as boates se fechavam, os bares se fechavam, porque o povo se convertia e mudava de vida, os prostíbulos se fechavam. Precisamos de homens e mulheres de impacto espiritual. Em geral, há uma geladeira espiritual. As reuniões são congeladas. Às vezes com emoção, mas sem poder. Às vezes com espetáculo, mas sem adoração. Precisamos voltar a ser cheios do Espírito Santo. É o texto de Lucas capítulo 24, verso 49, onde Jesus diz: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, o Espírito Santo. Ficai na cidade de Jerusalém, ele disse aos discípulos, até que do alto sejais revestidos de poder. O que nós precisamos é ser revestidos do poder de Deus. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, não há nada mais delicioso do que a presença do Espírito Santo. Não há nada mais prazeroso na vida do que ser cheio do poder do Espírito Santo. Não há. Não há nada mais prazeroso do que você sentir a presença do Espírito Santo na sua vida, ao acordar, ao deitar, ao sair para trabalhar. Não há nada, dá vontade de chorar, dá vontade de sorrir, dá vontade de pular de alegria no meio da rua, porque a presença do Espírito Santo, ela satisfaz o homem por completo. Nós vivemos num mundo de pessoas insatisfeitas, corre para lá e para cá, falta sempre alguma coisa.
pode comer a melhor comida que tem, mas sempre está faltando alguma coisa. Por quê? Porque não está cheio do Espírito Santo. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, pode nem ter comida dentro de casa, que já está tudo ok dentro do seu coração. Quando você está cheio do Espírito Santo, pode vir pedrada de todos os lados, que você está em paz com Deus. Via de regra, a gente é muito frágil. A primeira pedrada que vem, a gente já desestabiliza. Já viram isso? Está tudo bem, mas a primeira pessoa que fala mal da gente, a gente já perde o chão. O primeiro revés que tem, a primeira coisa que tem contrária, às vezes já nos incomoda, a gente perde o sono, não dorme à noite, fica com raiva, precisa procurar um psicólogo no outro dia, vai num psiquiatra tomar remédio. Por quê? Porque descobriu que alguém está falando mal, fez isso. Quando você é cheio do Espírito Santo, é como Estevão. Estevão estava tão cheio do Espírito Santo, que os homens, Paulo antes de se converter estava ali, e os homens pegaram as pedras e começaram a apedrejá-lo. Mas ele era tão cheio do Espírito Santo, que ele não xingava, que ele não esbravejava, que ele não praguejava, que ele não odiava aquelas pessoas. Pelo contrário, as pessoas que estavam tacando pedras em Estevão, olhavam para ele e viam o rosto dele como um rosto de um anjo. E Estevão olha para o céu e vê o Senhor Jesus no céu, no momento da sua morte, e ainda pronuncia: Pai, não imputes a eles esse pecado, não coloque esse pecado sobre eles. Pediu ao Senhor para perdoar aqueles que estavam matando a pedradas. Isso é ser cheio do Espírito Santo. A minha pergunta é: você é cheio do Espírito Santo? Eu sou cheio do Espírito Santo. Se alguém falar mal de você, se alguém brigar com você, se alguém chamar você para briga, se alguém te prejudicar, o que você faz? Se você tiver qualquer outra reação, que não seja adorar o Senhor Jesus, em amor responder, e se alegrar diante de Deus, está faltando o poder do Espírito Santo. Precisamos, eu me lembro de homens, no começo da minha conversão, cheios do poder do Espírito Santo. Dá vontade de ficar perto dessas pessoas toda hora, dá vontade de estar junto com eles, conversar com eles toda hora, porque cada vez que eu conversava com alguém assim, cheio do Espírito Santo, eu me alegrava mais ainda, eu tinha vontade de sair dali e falar de Jesus para todo mundo. Gozo na alma. Presta atenção, não estou falando de um conto de fadas, estou falando de veracidade. Pedro era tão cheio do Espírito Santo, que a Bíblia diz que onde ele passava, a sombra de Pedro curava as pessoas. Paulo era tão cheio do Espírito Santo, que aonde ele passava acontecia uma revolução. Precisamos voltar a ser cheios do Espírito Santo, como a igreja primitiva era. Não só isso, eu acredito que a igreja moderna também precisa voltar a ter o desejo pela volta de Cristo Jesus. Pela volta de Cristo Jesus, porque Jesus virá nos buscar. Ele disse isso em João capítulo 14, verso 3. Jesus disse: voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha que maravilha. Jesus vem para nos levar, para que aonde Ele estiver, a gente possa estar junto com Ele. É a igreja de 1 Coríntios 16, 22, quando Paulo escreve: se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema, maranata, ou seja, maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata é uma palavra aramaica, que significa vem Jesus, vem Jesus. Parece-me que o anseio pela volta de Jesus foi substituído pelo desejo da conquista. Quando você fala que Jesus vai voltar, você fala: não, demora mais um pouquinho, deixa eu conquistar mais um pouco. Conquistar o quê? Conquistar o quê? Uma casa a mais? Uns trocos a mais no banco? Conquistar o quê? Conquistar o que aqui nessa terra? Nós devemos clamar pela volta do Senhor Jesus. Aqui a situação está feia e vai piorar ainda mais. Não há nenhum governo que vai dar jeito nessa terra.
Precisamos buscar o Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. É importante estarmos aqui? Sim, para evangelizarmos. Mas é importante estarmos com o desejo de Jesus voltar para buscar a sua igreja. Isso não pode se apagar no nosso coração, o desejo pela volta do Senhor. Por isso, eu creio que a igreja moderna também precisa voltar ao fervor evangelístico e missionário. É outra coisa que nós precisamos voltar. Precisamos voltar a olhar para os campos brancos que esperam a colheita. Jesus disse em João capítulo 4, verso 35, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Ou seja, ele estava dizendo que nós devemos ser como ceifeiros, sair para a colheita, evangelizar. Era uma metáfora de pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Me parece que hoje o fervor evangelístico, missionário, foi substituído por isolamento pessoal, desigrejamento, individualismo, cada um para si, Deus para todos. A igreja precisa voltar à evangelização, à proclamação do evangelho, porque quando Cristo arde dentro do nosso coração, nós queremos compartilhar com os outros. Quando você ama uma pessoa e você prova alguma coisa muito boa, você quer compartilhar com aquela pessoa, não é assim? Ontem nós estávamos aqui e tinha um pudim maravilhoso aqui na nossa reunião. Aí nos sábados, aí quando a gente faz a reunião, cada um traz alguma coisa para comer. E tinha um pudim maravilhoso e a Carla não pôde vir, então eu bati uma foto do pudim e mandei para ela. Eu não posso te dar um pedaço desse pudim, mas pelo menos vou compartilhar a foto. Queria muito que você comesse esse pudim. Então mandei a foto e ela já mandou a mensagem. Vê se consegue um pedaço para mim. Bom, teve umas boas almas aí que me deram o pudim para levar embora para ela. Não é raro estar lá em Moarama viajando, comendo uma comida, alguma coisa, eu falo, Carla, poderia estar aqui, olha, eu vou mandar a foto para ela ver. Eu acho que é um pouco mal isso aí, porque ela fica com vontade, mas é uma tentativa de compartilhar, você ia gostar de estar aqui. Quando você encontra alguma coisa maravilhosa, você quer compartilhar com quem você ama. É assim a evangelização. Se você encontra Jesus e se Jesus queima no teu coração, você quer compartilhar com as pessoas. Vocês precisam conhecer o meu Jesus. Vocês precisam conhecer a alegria do Espírito Santo na vida. Vocês precisam. É por isso que eu não desisti de pregar o evangelho. Eu não desisti de pregar na igreja. Domingo após domingo, eu estou aqui pregando. Eu não desisti, porque eu encontrei uma alegria tão profunda nessa palavra, que eu quero compartilhar com os irmãos. Vocês precisam conhecer a alegria que eu encontrei nessa palavra. Eu quero compartilhar com a igreja. Quero compartilhar. Eu não consigo ficar sem falar das Escrituras, porque eu quero compartilhar esta alegria imensa, essa paz que eu encontrei. Essa razão para viver. Não há outra razão para viver que não seja as Escrituras. Mas eu vou encerrar. Por último, eu creio que a igreja moderna, ela também precisa voltar à comunhão verdadeira entre os irmãos. Comunhão verdadeira entre os irmãos. Como lemos, por exemplo, em Atos capítulo 2, verso 44, que diz assim, todos os que criam no Senhor, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Havia uma comunhão verdadeira entre os irmãos. Hoje talvez a comunhão verdadeira foi substituída por relacionamentos plásticos, relacionamentos fake, frios, sem sentido. Irmãos, eu sinto falta de comunhão verdadeira. Eu acho que isso nós precisamos orar, para que nós possamos compartilhar de uma comunhão verdadeira entre nós,
que possamos ter vínculos verdadeiros entre nós, os irmãos, uns com os outros, se interessar verdadeiramente pela vida dos irmãos, cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, compartilhar uns com os outros, estar uns com os outros, orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros, sentir falta uns dos outros. Os vínculos são tão plásticos hoje em dia entre as pessoas, que as pessoas vêm aqui, ficam aqui 2, 3, 5 anos, e de repente resolve sair, vai embora, não fala nem tchau. Cadê fulano de tal? Faz 3 cultos, 5 cultos, 1 mês, 2 meses que eu não vejo ele. Não sei, acho que está congregando em qualquer outro lugar, mas nem despediu, nem me deu um abraço, nem falou tchau, nem mandou um tchau pelo WhatsApp, sumiu, sem vínculo, sem comunhão, sem nada, porque quando tem comunhão a gente sente falta. Cadê o irmão que não vem? Cadê o irmão que não veio hoje no culto? A gente sente falta, a gente liga atrás, a gente vai, a gente quer abraçar, precisa de ajuda. Quando tem vínculo, a gente olha para o outro e pergunta, está precisando de alguma coisa? Hoje as pessoas têm um pouco de dificuldade, principalmente se a pessoa tem mais condições financeiras, ela tem dificuldade às vezes de perguntar, está precisando de uma coisa, que vai que a pessoa diz, estou precisando aí de uns 10 mil, vai que ele fala isso, e eu tenho que ajudar, então não nem pergunto, e aí, vai na paz, Deus abençoe. Falta vínculo, falta comunhão, falta interesse, falta preocupação um pelo outro, falta amor, falta mesa. Mesa é quando eu chamo para comer comigo, eu chamo para estar ao meu lado, é quando eu percebo que tem alguma coisa errada, eu quero saber onde eu posso te ajudar, o que você está precisando. Tem aqui um ombro, talvez eu não possa te ajudar financeiramente se eu não puder, mas eu posso te ajudar de outra forma. O que eu posso fazer para você? Como você está? Comunhão. Comunhão é se importar um com o outro. Comunhão é dar a vida um pelo outro. A vida um pelo outro. Os discípulos tinham tudo em comum. A igreja primitiva, eles tinham tudo em comum. Tudo. Que maravilha. Precisamos voltar a andar juntos, nos interessar mais uns pelos outros, amarmos mais uns aos outros, termos mais vínculo uns com os outros, chorar com os que choram, como diz a Bíblia, e nos alegrar com os que se alegram. A mensagem dessa noite é essa. Eu acredito que nós não podemos entrar pelo caminho da igreja de Éfeso, quando o Senhor olha e diz, volta ao primeiro amor, arrepende-te de onde caíste, volta para trás. Será que já entramos por essa igreja, por esse caminho? Mas se entramos, há uma palavra do Espírito Santo, volta, há tempo de voltar, e o tempo é hoje, o tempo não é amanhã, o tempo é hoje. Precisamos de conversões verdadeiras, precisamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos de estar ansiosos pela volta de Cristo, precisamos do fervor missionário evangelístico, precisamos da comunhão verdadeira entre nós. Isto é igreja. Igreja é lugar de comunhão verdadeira. Igreja é lugar de fervor missionário. Igreja é lugar de gente aguardando ansiosamente a volta de Jesus. Igreja é lugar de gente cheio do Espírito Santo. Igreja é lugar de gente convertida. Se não tivermos isso aqui, a gente pode ter uma estrutura fenomenal, a gente pode ter cultos, show, a gente pode ter milhares de pessoas reunidas todos os domingos, que nós não temos igreja. Não se enganem, igreja é lugar de gente convertida a Jesus, cheia do poder do Espírito Santo,
que aguarda ansiosamente a volta do Senhor. Gente com fervor missionário no coração, gente de comunhão verdadeira e profunda e vínculos inquebráveis entre si. Precisamos andar mais juntos. Vamos ficar em pé, vamos orar, em nome de Jesus. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Feche os teus olhos. Eu não sei se você se enquadrou em algum desses pontos que eu disse essa noite. Talvez em um, talvez em dois, talvez em três, talvez em todos. Mas se isso aconteceu, vamos orar ao Senhor agora, em nome de Jesus, para que Ele possa fazer a obra na nossa vida. Que Ele nos transforme verdadeiramente em servos seus, em igreja do Senhor. Igreja do Senhor, não me interessa ser mais nada na terra, a não ser igreja do Senhor, povo de Deus, lavado, redimido, santificado no sangue do Cordeiro. Senhor Deus, falei da Tua palavra esta noite, espero ter trazido a Tua palavra na direção do Teu Espírito e na clareza do Senhor. Senhor, estenda as Tuas mãos, se há alguém aqui entre nós que ainda não se converteu a Cristo Jesus, quebranta esse coração, muda esta realidade, entra nessa vida, faz Senhor, algo novo neste coração, faz nascer de novo, faz morrer a velha criatura, mostra a essa pessoa a alegria que é te servir. A razão da nossa existência é o Senhor. Se há alguém aqui vazio do Teu Espírito Santo, renova, enche com o poder do Teu Espírito. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo, precisamos do Senhor, precisamos do Senhor. Venha nos encher da Tua presença, enche-nos Espírito, enche-nos Espírito, enche-me Espírito, mais que cheio quero estar. Eu, menor dos Teus vasos, posso muito transbordar. Ó, dá-me viver cada dia com sobriedade e temor. Ó, dá-me viver cada dia no temor do Senhor. Venha nos encher com Teu Espírito, venha nos encher. Se alguém aqui não aguarda a vinda do Senhor, faça o Senhor uma nova criatura, que possa aguardar e dizer: Maranata, Maranata, nós amamos o Senhor. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Se não há fervor missionário, evangelístico entre nós, acende, Senhor, essa chama, para compartilharmos do Teu amor com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes. Senhor, faz-nos, Senhor, verdadeiros evangelistas e missionários na Tua obra. Ó Deus, em quem há falta de comunhão esta noite, que a verdadeira comunhão, o verdadeiro vínculo, estabelece vínculos entre nós, Senhor, vínculos verdadeiros, profundos, reais entre nós, estabelece vínculos entre o Teu povo, comunhão verdadeira, porque nós queremos Te conhecer e viver para o Senhor, e viver para o Senhor. Que seja assim em nome de Jesus, amém. Aleluia, vamos